Olá pessoal do nosso curso online, estamos dando início a mais um projeto do módulo 2. Estamos iniciando a aula fundo do projeto cavalo, tá bom? Cores que nós iremos utilizar: a cor lilás, verde country, cinza ônix, branco e sépia. Pincéis: estar utilizando o pincel Pituá, um pincel lixado de cabo amarelo e um pincel de cabo vermelho. Esses vão ser os 3 pincéis que nós vamos estar usando para fazer o fundo do projeto cavalo. Repetindo as cores: lilás, verde country, cinza ônix, sépia e branco. Você vai utilizar um copo com água, o pires para poder esfumar e um pano para limpeza. Então eu vou estar iniciando aqui com a cor lilás e branco. Eu vou posicionar o meu pires próximo à parte que eu vou começar. Então nós vamos iniciar do lado direito do risco para depois fazer o lado esquerdo. Então eu vou colocar um pouco da cor lilás com o pincel Pituá e vou dar pequenas batidinhas no pires. Depois eu vou pegar um pouco da cor branca, vou dar mais algumas batidinhas, tiro o excesso no pano, não deixe excesso no pires. Com essa sujeira, eu vou começar a esfumar com movimentos circulares da linha. Eu vou sumindo para o lado de cima. Eu vou intercalar com um pouquinho de verde e branco também. Verde country e branco. E aí eu venho jogando um pouquinho de verde aqui também. Sempre da mesma forma, com batidinhas, misturando as duas cores. Eu vou trabalhando com a misturinha de verde e branco e lilás e branco. Faço a minha misturinha, tiro o excesso em um pano e venho aqui fazendo movimentos circulares com a mão bem leve. Pode usar o diluente.
Sempre com movimentos circulares, sempre com movimentos circulares. Antes que seque esse lado, eu vou pegar o meu pincel lixado e vou reforçar aqui o contorno da linha. Então, onde eu usei a cor lilás, eu vou aqui dando um retoque para essa linha ficar bem contornada, porque quando você esfuma, a linha do contorno não fica bem definida, né? Lavo o pincel para trocar de cor. E aqui eu venho com o verde que eu usei para fazer a base dessa misturinha. E vou retocando aqui os cantinhos para a hora que eu fizer o cavalo, fique bem nítida a linha aqui. Eu vou esfumando essa cor no fundo. Aqui também, onde tem a maior parte da cor, eu jogo a sombra na cor. Então, se aqui está verde, eu vou colocar a minha sombra um pouco mais verde. Agora vamos para o outro lado. Faço batidinhas no meu pires, tiro o excesso no pano e eu venho aqui esfumando, fazendo o fundo. Pincel pitual, melhor pincel, melhor indicação para fundos, ok? Você pode também, se você não tiver o pincel pitual, você pode estar usando o pincel 14, pincel 12 também. Aqui nesse canto, eu vou acrescentar um pouquinho de violeta cobalto. Coloco o lilás puro aqui. Ó, eu fiz a base com branco e lilás. Estou passando o lilás puro com o pincel lixado.
E agora, para dar um pouco mais de profundidade, eu vou colocar o violeta cobalto puro. Você faz o degradê de cores, olha como dá uma profundidade legal aqui. Vou acrescentar um pouquinho de sépia. E vou esfumando esse sépia para ele ir entrando no violeta, ó. Ele vai sumindo, tá vendo? Agora vamos para o outro lado lá. Vou colocar um pouquinho de verde agora, vai sempre lavando o pincel, a hora que troca a cor do fundo, seca bem. Assim eu vou fazendo todo o processo da mesma forma. Faço as batidinhas no meu pires. E venho esfumando meu pincel, fazendo movimentos circulares. Na profundidade da parte verde, eu vou usar o verde country puro. Para definir aqui melhor o contorno. E vou usar o cinza ônix para dar uma profundidade maior. Posso também acrescentar um pouco aqui do sépia. Coloquei o verde e vou intercalar novamente com o lilás e o branco. E aí eu vou sobrepondo o fundo esverdeado, vou levando um pouco acima.
Os meus fundos eu sempre faço esse fundo batido. A gente chama de batidinhas no pires. Para tirar o excesso de tinta e trabalhar somente com o esfumado, que é esse movimento circular com a mão firme. E eu venho fazer profundidade novamente. Eu saio dos cantos até chegar à cor do fundo que eu já tinha feito. Prossigo com o verde. Toda a parte do fundo ela é feita da mesma forma. Vai intercalando entre o verde e o branco e o lilás e o branco. Aqui eu estou passando por cima desses detalhes que são de um portãozinho que tem aqui. Então pode passar por cima, só essa parte mais grossa aqui não. Não tem segredo essa etapa do fundo. Faz a base mais clara e reforça a profundidade. Quem preferir pode estar usando o diluente antes, tá? Agora eu vou estar reforçando a profundidade novamente. Aqui eu já estou contornando aonde será feito o portão.
Já estamos terminando a parte da nossa primeira aula, fundo. Sempre que trocar de tinta, não esquecer de lavar o pincel. Se você não tiver o violeta cobalto, pode também estar usando o violeta normal. Mistura com um pouco de lilás e ele vai ficar um pouco mais claro, tá bom? Então, essa é a nossa primeira etapa concluída da aula de fundo, tá bom? Continuaremos na próxima aula.